E aí galera, tudo bem? Hoje vou fazer o review da nova placa Max Blitz, a MBZ Pro Mega RF Edition. Vamos começar vendo as características da placa de circuito impresso. A placa tem 10 por 5,7 centímetros. Ela tem dupla face e proteção contra oxidação com acabamento de superfície Hassel, que faz nivelamento de solda com ar quente. A espessura da placa é de 1,6 mm e ela foi feita com fibra de vidro do tipo FR4. Ela tem furos metalizados que fazem a ligação elétrica entre as camadas da placa. O diâmetro das vias é de 0,3 mm. A camada de cobre tem a espessura de 1 oz. Ela tem máscara de solda vermelha e legendas na cor branca nos dois lados da placa. A MBZ tem uma mini placa universal com conexões iguais a uma breadboard. Na parte de baixo da placa, tem legendas com os valores dos componentes, tornando bem fácil a sua montagem. Agora vamos ver a placa montada e suas funcionalidades. A MBZ é um Arduino standalone 100% compatível com Arduino Uno. Sendo assim, ela usa um microcontrolador ATmega 328P. Ela já tem os resistores de pull-up para conexão I2C. Os headers dos pinos do microcontrolador têm a mesma disposição do Arduino Uno, sendo assim compatível com shields de expansão. Ela tem duas conexões para cada pino, podendo assim serem soldados pinos machos, o que facilita você utilizar jumpers tanto macho como fêmeas. Ela tem header CSP, que permite usar um gravador AVR-SP, e tem header I2C para módulos RTC, como o DS1307 e o DS3231. A MBZ tem dois reguladores de tensão, um de 5 volts e outro de 3.3 volts. Enquanto numa placa Arduino comum a alimentação de 3.3 volts é limitada a 100 mA, a MBZ suporta até 800 mA. Ela tem dois LEDs, o vermelho é de indicador on-off e o verde está ligado no pino 13 do ATmega. A MBZ tem entrada de corrente contínua principal e secundária, com diodos de proteção de inversão de polaridade. Nesse outro lado da placa tem um header para ligar uma placa FDTI, que serve para programar o microcontrolador através de uma porta USB. Ela tem dois push buttons, um é de reset e outro ligado à porta D4, estando livre para você utilizar nos seus programas. Aqui são os conectores padrão de alimentação e portas analógicas. Nesse lado tem um conector I2C extra para ligar sensores ou um display OLED. Também tem um buzzer, que possibilita você emitir avisos sonoros. Outro recurso exclusivo da MBZ RF é que ela tem 8 portas digitais extras, providas pelo circuito integrado PCF8574. Na parte de comunicação de dados, a MBZ tem um conector próprio para o módulo NRF24L01, que é um transmissor-receptor de rádio 2.4 GHz. Na parte central da placa tem uma mini breadboard universal, que nas laterais tem pinos de alimentação de 5 volts, 3.3 volts GND. Perto dos pinos RX e TX tem um header de alimentação 3.3 volts para ligar um adaptador para o módulo ESP01, podendo assim ter conexão Wi-Fi para acesso à internet. Como você pode ver, a MBZ RF é uma placa cheia de recursos para facilitar o desenvolvimento de projetos.
Vamos aqui colocar ela ao lado de um Arduino Uno para você comparar o tamanho. Apesar da MBZ ser maior do que o Arduino Uno, a parte do microcontrolador fica aqui nessa parte. O resto do espaço da placa é para as funcionalidades adicionais que você não tem no Arduino Uno comum. Vamos ver agora cada uma dessas funcionalidades. Então temos aqui uma MBZ completinha, com todos os recursos prontos para serem utilizados. Comparando com o Arduino Uno, como já foi dito, ela é maior, mas porque tem muito mais recursos. Se você for comparar, nesse espaço aqui está o Arduino Uno. Só nesse canto aqui é o Arduino completo. Aqui você tem uma mini breadboard, aqui portas adicionais, comunicação e outros recursos que você não vai encontrar aqui numa placa de Arduino. Outra característica exclusiva da MBZ é essa placa universal, que pode ser utilizada para você finalizar seus projetos, tem tudo soldado numa placa única. Mas se você vai usar MBZ para desenvolvimento, você pode colocar essa mini breadboard, colando ela aqui com adesivo ou parafusando. E se depois de prototipar você quiser deixar o circuito definitivo, é só remover a breadboard e soldar os componentes na placa. Vamos ver como programar a placa. Você pode utilizar essa placa FDTI, que é um adaptador serial USB. Na MBZ já tem um conector padrão para FDTI. É só encaixar aqui e colocar um cabo mini USB. Assim, você pode programar utilizando a IDE do Arduino pela porta USB, da mesma forma que você faz com o Arduino Uno comum. Agora é só escolher a porta serial, escolher o modelo da placa, que é Arduino Uno, e pronto, é só fazer o upload do programa e já está tudo funcionando. Para que isso funcione, assim como no Arduino Uno, o ATmega tem que ter o bootloader para carregar o programa. Os kits da MBZ já vêm com o ATmega com o bootloader. Mas outra forma de programar o microcontrolador é utilizando um programador AVR ISP, como esse USB ASP, que é baratinho, custa menos de R$30. Essa parte aqui você conecta no USB do computador e essa outra no header ICSP da MBZ. Na ideia do Arduino você escolhe o programador USB ASP e no menu Sketch usa a opção carregar usando o programador. Dessa forma seu programa é gravado diretamente sem utilizar o bootloader. Se você quiser gravar novamente o bootloader, basta vir no menu Ferramentas e utilizar a opção Gravar Bootloader. Outra vantagem de utilizar esse gravador é poder utilizar o Atmel Studio, que é uma IDE profissional de programação. A alimentação da MBZ pode ser feita pelo conector FDTI, que aí pega a alimentação da USB. Eu já tenho aqui esse circuitinho acionando esses dois LEDs aqui. Ou você pode conectar uma fonte de alimentação padrão aqui no conector. Aqui eu estou ligando uma fonte de 12 volts. Ou se você quiser utilizar uma bateria de 9 volts usando o plug P4, também pode conectar ele diretamente aqui no plug de alimentação. Mas uma opção interessante que tem na MBZ é que você pode conectar aqui a fonte principal de alimentação e pode conectar uma bateria nesse conector aqui, ó, de alimentação secundária, que é uma alimentação backup. A MBZ tem um circuito O-ring com diodos
o que faz com que a alimentação, quando a alimentação principal está sendo fornecida, e nesse caso ela tem que ser superior à alimentação secundária, como está aqui, a alimentação de 12 volts, eu tiro, automaticamente transfere para de 9 volts da bateria. E quando a conexão de 12 volts está conectada, não passa nenhuma corrente pela bateria, então ela fica sem consumo. Então dessa forma você tem um circuito backup de alimentação. É muito comum durante a sua programação você precisar de um push button para acionar alguma coisa. Com Arduino você vai precisar de uma breadboard para colocar esse botão. Na MBZ você não vai precisar disso, pois além do botão de reset, ele tem um botão ligado à porta digital 4. Assim você pode acionar diretamente utilizando o botão da placa. Esse botão está ligado no modo pull-up, então ele não precisa de resistor. Você só precisa inicializar ele como input pull-up. E na hora de verificar no if, você só precisa colocar invertido, porque no modo pull-up, quando você pressiona, ele fica no estado low. Então, verifique, se o botão estiver low, aciona o que você precisar. A MBZRF tem um buzzer passivo na placa. Vamos ligar a placa para vê-lo funcionando. Como você pôde ouvir, com o buzzer passivo você pode emitir sons e até tocar melodias monofônicas. A porta onde ele será conectado é configurada por esse jumper. Aqui ele está ligado à porta digital 3 e agora passando o jumper para o outro lado, ele está conectado à porta digital 9. Se você precisar conectar o buzzer a uma porta diferente da 3 ou 9, basta remover o jumper e ligar um fio ao pino do centro. E depois ligar no pino do Arduino que você quiser. Por exemplo, vou ligar aqui no pino 10. Uma característica do Arduino que ajudou a torná-lo extremamente popular é a capacidade de usar shields. Com shields você pode facilmente expandir as funcionalidades do Arduino. E já que a MBZRF é 100% compatível com o Arduino Uno, ela também aceita shields. Basta encaixar e pronto. Assim você pode facilmente acrescentar novas funcionalidades à sua placa MBZ. A MBZRF tem dois headers I2C, que podem ser utilizados para ligar qualquer módulo compatível, como por exemplo esse módulo RTC 103231 e esse display OLED I2C. Esse header de cima já tem a sequência de pinos própria para ligar módulos RTC. E esse aqui de baixo já tem a sequência de pinos compatível com alguns displays OLED com conexão I2C. Como você vê, isso facilita bastante a prototipação. Se o display que você for ligar tiver uma sequência de pinos diferente, é só ligá-lo com o fuse jumper. A placa já tem os resistores de pull-up que são necessários para a conexão I2C funcionar. Enquanto o Arduino Uno tem 14 portas digitais, a MBZRF tem 22 portas digitais. Essas 8 portas extras são fornecidas pelo CIP CF8574, que é ligado ao ATmega por uma conexão I2C. Essas 8 portas digitais podem ser utilizadas tanto para a entrada quanto para a saída. Aqui nesse exemplo temos um display LCD ligado ao Arduino Uno. Ele ocupa 6 portas digitais, deixando livre apenas 8 portas.
Aqui na MBZ o display foi ligado nas portas adicionais, deixando todas as 14 portas do ATmega disponíveis, além de mais duas que não foram utilizadas nas portas extras, tendo assim um total de 16 portas disponíveis. A MBZ Pro Mega RF Edition tem esse nome por conta desse módulo, o NRF24L01. É um módulo transmissor-receptor wireless de 2.4 GHz. Aqui nesse exemplo, eu tenho duas placas se comunicando usando o módulo NRF24L01. Quando eu pressiono o botão aqui, eu comando o LED lá do outro lado. Isso é muito fácil de ser implementado e esses módulos são os mais baratos. E o alcance deles é mais curto, algo em torno de 10 a 20 metros. Mas temos outros módulos, como por exemplo esse aqui. Esse daqui já é diferente, ele tem uma antena de cerâmica, diferente da placa comum, que é uma antena no circuito impresso. E com isso ele tem um alcance maior, acima de 200 metros. Mas a conexão dele é diferente, então tem essa plaquinha adaptadora que acompanha a MBZ RF. Se você quiser utilizar essa placa com antena de cerâmica, é só usar o adaptador. Mas você pode usar também esse módulo PA mais LNA, que tem essa antena de 2 dB, que é bem mais potente e pode transmitir dados além de 500 metros. Com isso você pode construir uma rede mesh e ter uma centena de módulos Arduino conectados, transmitindo dados entre nossos servidores e escravos. A conexão é idêntica, conectando ela aqui, funciona do mesmo jeito, bem fácil de utilizar. E você pode também utilizar essas antenas maiores, são chamadas antenas IAGE, ou as antenas espinha de peixe. Com ela você pode atingir distâncias bem maiores, em linha direta, assim, você pode conseguir coisas acima de 2, 3 km de distância. A outra placa que eu projetei, a MBZ Pro Mega Wi-Fi Edition, já tem suporte ao Wi-Fi direto na placa. Ela tem um conector aqui para o ESP01 e tem um chip 4050 para fazer a conversão de sinal de 3 volts. Na MBZ RF, apesar de parecer que tem um conector parecido, na verdade é para o conector de RF. Mas nem por isso ela deixa de ter suporte para o Wi-Fi. Aqui você recebe junto com a MBZ essa placa adaptadora que você conecta o módulo ESP01 aqui. Tem alimentação, dados e aqui você conecta, você pode escolher se vai ligar via software serial na D2D3 ou hardware serial na RX-TX. E aqui tem os pinos de alimentação que acompanham. É só conectar e usar normalmente. Como você sabe, a ESP8266 pode ser programada. E você pode ter um programa rodando dentro dela da mesma forma que você programa o Arduino. Para você poder fazer isso, esse módulo já tem aqui um conector para FDTI. É só conectar o módulo FDTI. A alimentação vai vir da própria MBZ. Assim é só conectar na USB do computador, usar a própria IDE do Arduino para fazer a programação, usando a linguagem que você está acostumado a usar no Arduino. Vira essa chavinha daqui, pressiona o botão Reset e transfere o código para a placa. Vira a chavinha para o modo de execução, aperta o Reset e pronto. E ainda você tem as duas GPIOs da ESP8266 disponíveis para utilizar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Até a próxima!